Os opostos se atraem, depois eles se destroem. Será que isso tem solução? Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de relacionamentos. Eu vou dar alguns exemplos que são mais voltados para os relacionamentos amorosos, mas vocês podem usar para qualquer tipo de relacionamento que eu vou dizer aqui. Primeiro, a gente tem que identificar por que é que a gente costuma atrair pessoas tão opostas a nós. E agora, nesse momento que muitas pessoas estão ficando mais tempo em casa, isso pode estar ficando muito mais evidente dentro dos seus relacionamentos. Que antes talvez você só se encontrava com o seu marido, com as pessoas que vivem com você, pela manhã, talvez um pouco à noite, não ficava tanto tempo com essas pessoas, convivendo diariamente. Então, você não percebia tanto alguns detalhes, algumas coisas que vocês são opostos. Mas agora, ficando mais tempo em casa, você pode estar percebendo isso. E às vezes pode estar até com uma sensação de que o seu relacionamento está prestes a terminar. Então eu vou explicar aqui algumas situações que podem estar acontecendo com você e como você transformar isso, como você mudar esses comportamentos de uma coisa que está sendo extremamente negativa, que está atrapalhando muito você, para uma situação que pode até ser favorável para os dois. Muitas vezes a gente só começa a perceber os defeitos das outras pessoas quando a gente convive mais tempo. Então tem pessoas que às vezes namoram 10 anos e quando se casam, em 6 meses estão enlouquecidos com o parceiro. Estão ali numa situação que não querem nem ver a pessoa mais pintada. E tudo aquilo que antes achava bonitinho, achava legal, agora já é uma tragédia. Agora já é motivo para grandes brigas. Isso acontece pela forma como você significa as coisas antes de você conviver tanto tempo com a pessoa. Então imagine que você é uma pessoa extremamente diurna, que você gosta de acordar cedinho, aproveitar o solzinho da manhã, que você gosta de sair para caminhar e que você 10 horas da noite já está na cama querendo dormir. E a pessoa com quem você está se relacionando já é o completo oposto. Ela já gosta de acordar mais tarde, já gosta de ficar às vezes acordada até de madrugada e de manhã ela não funciona bem. A princípio, isso pode ser legal. Você que é diurno, de repente chegou 10 horas da noite e você está tão envolvido, está gostando tanto de conversar, de estar na presença daquela pessoa, que você ultrapassa aquelas 10 da noite que você costumava dormir. E você se sente muito bem, porque você imagina assim, nossa, essa pessoa é tão bacana que ele consegue fazer com que eu fique acordada até mais tarde, eu não sinto nem sono perto dessa pessoa. Porque às vezes a conversa é interessante, você está feliz perto daquela pessoa, então você vê isso como uma coisa positiva à primeira vista. Mas aí quando você se casa, você vai estar todos os dias com aquela pessoa, você vai acordar todos os dias do lado daquela pessoa e, de repente, você vai querer que essa pessoa participe de coisas que você gostava de fazer antes de se casar, como acordar cedinho, sair para caminhar, dormir mais cedo para no outro dia acordar disposto, enquanto essa pessoa quer o exato oposto. Então, de repente, você vai começar a querer incluir aquela pessoa na sua rotina, você vai querer acordar aquela pessoa cedo, e essa pessoa simplesmente não tem humor bom de manhã, porque ela dormiu tarde, então seria pouco tempo de sono para ela. Só que você não entende porque, na verdade, a sua forma de pensar sobre isso, de sentir sobre isso, é diferente. Então você começa a ter um conflito com essa pessoa, que começa a se refletir também em outras áreas. Às vezes é por causa disso, mas você acaba ficando estressado por, de repente, querer acordar de manhã, querer ligar um som, e não pode porque a outra pessoa está dormindo. E aí isso vai te causando um desconforto, e depois você começa a brigar com a pessoa por causa de outros motivos, só que tem relação com esse motivo anterior. Outro exemplo, a pessoa às vezes é muito retraída, é muito quietinha, não gosta de falar muito, não gosta muito de ficar dando opinião, de se expor. E aí ela conhece uma pessoa extremamente expansiva, uma pessoa que fala muito, que está sempre querendo decidir as coisas, que está sempre expondo tudo. Então, à primeira vista, isso é confortável para essa pessoa que quer ficar mais quietinha. Ela fica ouvindo bastante a outra pessoa e ela não se incomoda porque, na verdade, ela não gosta muito de falar mesmo. E a outra pessoa pode achar muito bacana também essa pessoa que é mais quietinha porque ela parece ser um bom ouvinte. E isso vai atraindo essas duas pessoas, que parecem completamente opostas. Aí depois, passado um tempo, essas pessoas se casam. E chega um momento que aquela pessoa que é quietinha, ela às vezes só queria ficar quietinha mesmo, ela só queria um pouco de silêncio. Mas a outra pessoa quer continuar falando, falando, falando. E essa outra pessoa que fala demais, às vezes gostaria da opinião da outra e começa a achar ruim que essa outra pessoa não fala, não expõe as coisas. Então cria novamente um conflito. Então você vê que inicialmente as pessoas tinham características que se ajudavam. Um via vantagem naquilo e o outro também. Só que depois, quando começou uma convivência mais frequente, essas pessoas já não estão vendo mais tanta vantagem naquela atitude totalmente oposta da outra pessoa. Aí vamos falar, por exemplo, de uma pessoa que é desleixada.
A pessoa é desorganizada, não acha nada, perde a chave toda hora, e a outra pessoa é extremamente organizada. Elas podem sentir uma necessidade uma na outra. Por exemplo, o cara que é desleixado, ele pode pensar, nossa, essa pessoa vai organizar a minha vida. Enquanto a outra pessoa que é organizada demais, ela pode pensar, nossa, esse cara me dá uma sensação de aventura. Eu sinto como se eu pudesse relaxar um pouco do lado dele. Aí casou, o que acontece? Aquele que era desleixado continua desleixado, pensando que a outra pessoa vai estar completando ele, que ela vai organizar as coisas para ele. E a outra pessoa, que era mais organizada, ela começa a se incomodar porque aquela pessoa bagunça as coisas dele e as dela, e ela tem que ficar arrumando tudo e ela se sente sobrecarregada. Mas como que nós vamos resolver essa situação? Na verdade, a palavra principal aqui é comunicação. O ato de comunicar a ação. Você conheceu aquela pessoa daquela forma e você significava isso de uma forma diferente. Só que agora você mudou o significado porque agora vocês têm uma vida em comum, vocês estão mais tempo juntos. Então o principal é identificar essas situações que estão incomodando para que você não deixe que pareça que o problema é outra coisa e não aquela situação realmente oposta ao que você gosta e ao que você sente. Então o primeiro passo é você começar a se perguntar: por que isso me incomoda? O que existe dentro de mim que está fazendo com que eu me incomode com essa atitude da outra pessoa? Esse é o primeiro passo, que é identificar em nós o porquê nós nos sentimos daquela forma. E o segundo passo é comunicar para outra pessoa aquele incômodo que você sente e perguntar, procurar saber o que aquela pessoa também sente em relação àquilo. Dessa forma, por mais que seja difícil você compreender, vocês podem acabar entrando em um comum acordo. E o relacionamento não precisa necessariamente acabar por causa disso. Eu vou dar um exemplo de uma mulher que perde sempre as chaves. Ela é extremamente desleixada, ela não encontra nada, nunca sabe onde deixou as coisas e está sempre atrás do marido, e o marido passa um tremendo nervoso porque muitas vezes ele acaba não encontrando mesmo a tal da chave e tem que refazer toda a chave, trocar fechaduras de casa. Isso se tornou um grande tormento para os dois. Mas ao invés desse homem brigar com a mulher todas as vezes que ela perde a chave, ele pode buscar encontrar uma solução para isso. Já que ele é tão organizado, ele pode usar esse senso de organização para encontrar uma solução para a perda das chaves. Todos nós temos algumas falhas e tem coisas que a gente realmente tem muita dificuldade de modificar. Então, se essa pessoa realmente não consegue ter organização com as chaves, ele pode mudar a forma como ela utiliza essas chaves. Por exemplo, ele pode deixar a chave sempre no mesmo lugar, ou ele pode fazer um chaveiro diferente que fique preso a alguma coisa, à bolsa ou ao passante da calça, para que essa pessoa não perca. E ao invés dos dois ficarem discutindo por causa disso, que é uma coisa que ela não consegue melhorar, não consegue mudar, eles encontram uma solução criativa para isso. Porque certamente ela tem esse problema com as chaves, mas isso não precisa destruir todo o casamento. Eles podem simplesmente encontrar uma outra solução, porque ela tem tantas outras características positivas que deixa essa situação da chave não tão preocupante e ele pode muito bem ajudá-la a resolver essa situação ao invés de acabarem com o casamento por causa de uma coisa tão boba. Mas o grande problema para a gente não conseguir pensar e conversar e resolver essas situações de uma forma mais assertiva é que a gente fica sempre na defensiva. Então, às vezes, a outra pessoa vem para conversar, vem para falar de uma coisa que está incomodando ela e você logo rebate, ao invés de você conversar e procurar entender por que aquela pessoa está se sentindo daquela forma, se algo pode ser feito para melhorar. E muitas vezes isso tem a ver também com a baixa estima. Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser validados pela outra pessoa, então quando vem qualquer coisinha, mesmo que mínima, que confronte isso, que confronte a nossa autoestima, que mostre que de alguma forma a gente erra, que a gente não está certo, que a gente tem que melhorar em alguma coisa, a gente logo quer se defender, ao invés de levar aquilo, às vezes, como uma crítica construtiva, e então olhar para dentro de nós e melhorar naqueles aspectos. E às vezes até acabar expondo também o nosso lado na situação para que os dois entrem em um comum acordo. Essa dificuldade de comunicação está fazendo com que muitos casais se separem muito rapidamente. Vocês podem ver que nos anos 30, as pessoas se separavam muito menos, nos anos 40, um pouquinho mais, nos anos 50, um pouquinho mais, nos anos 80, um pouquinho mais. E a partir ali dos anos 90, se tornou uma coisa completamente comum. A minha geração mesmo é uma geração em que muitos pais são separados, porque parece que com o tempo, com a correria, com essa falta da comunicação, com essa falta do contato mais próximo, as pessoas foram se distanciando e elas foram ficando cada vez menos tolerantes. Elas foram se comunicando cada vez menos e com isso elas foram perdendo o tato com o outro. A capacidade de ser
tolerante e de resolver as coisas de uma forma diferente, ao invés de simplesmente chutar o balde e acabar com um relacionamento que às vezes depois a pessoa vai até se arrepender. Porque depois que perder, às vezes ela vai começar a lembrar das coisas positivas e vai ver que aquilo que ela usou como argumento para essa separação não era uma coisa tão pesada, tão forte assim, para ela ter acabado esse relacionamento. Então, nesse momento que você está convivendo mais com as pessoas, que você está ficando mais tempo com seus filhos, com seu marido, com seus colegas que dividem uma casa com você, talvez esse seja um momento bom para esse tipo de reflexão, para que você, ao invés de ficar brigando mais porque está convivendo mais e está reparando mais no defeito da outra pessoa, talvez seja interessante você sentar com essa pessoa e rever essas dificuldades. E talvez você possa ajudar essa pessoa a suprir as dificuldades dela, a melhorar nesses pontos que ela tem fraco, e você, ao mesmo tempo, também ser ajudado por essa pessoa em pontos fracos que você tem. Entrar em um acordo. De repente tem coisas que você gosta mais de fazer e você não esteja fazendo dentro do relacionamento. E tem coisas que a outra pessoa gosta mais de fazer e também não esteja fazendo. E vocês estejam se cobrando justamente naquilo que os dois não gostam de fazer. Então vocês não estão focando no lado positivo e com isso vocês estão destruindo um relacionamento que poderia ser para sempre. Eu vou até sugerir a leitura de um livro muito bom para esse tema. Quem quiser ler esse livro, talvez encontre em PDF na internet ou mesmo para comprar. É um livro muito bacana a esse respeito. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.